bom dia! E aí, vamos para nossas correções? Hoje vai ser um dia de correção. Dessa vez agora, nós vamos corrigir matemática. Lembra de perímetro? Pega a régua também, porque se você errar alguma questão, dá tempo você medir de novo, fazer o cálculo, dar pause aí no vídeo, beleza? Vamos começar nossa correção de matemática, página 114, estou te aguardando. E aí, turma, vamos lá? Página 114, a questão número 1, pede para que você calcule o perímetro dos polígonos. Então, nós temos letra A, algumas medidas aí, 3, 2, 2, 1, tudo isso em formas de centímetros. E aí, quando você adiciona todas essas medidas aqui da letrinha A, você tem o perímetro de 8 centímetros. Vamos para a letra B? A letra B tem uma outra figura, medindo aí 2 centímetros cada uma. Observem agora que as medidas são iguais, só que quando a gente soma a letra B, a gente tem um perímetro de 10 centímetros. Vamos à letra C, um retângulo. Observe as medidas e o perímetro é de 12. E nossa última figura geométrica é um paralelogramo, né? Com lados paralelos. E quando nós somamos todos os lados, dá o perímetro de 10 centímetros. A questão número 2 nos lembra aquele desafio que tia Cris lançou na última aula no caderninho, lembra? Vamos lá. Use régua e desenhe no espaço abaixo um quadrado que o perímetro seja igual a 16 centímetros. Então, seu quadrado tem que ser perfeito, com as mesmas medidas em todos os lados. Lembra que tia Cris falou que quando é quadrado a gente tem que usar, ó, um cálculo mental, ou um cálculo de tabuada, ou um cálculo de divisão, para você dividir 16 centímetros em 4 lados iguais, certinho? Acredito que todo mundo fez aí um quadradinho com 4 centímetros em cada lado, que dá um total de 16 centímetros de perímetro. Vamos então à questão número 3. Observe os quadrados, lembra que tia Cris mandou você observar e traçar aí com uma régua os centímetros de todos os ladinhos, de cima, de baixo, de um lado, do outro lado. E depois você faz, ó, a soma, a continha de adição de cada uma dessas figuras. Então, na letra A, nós temos um quadrilátero. Observa a letra A. E aí, depois que você fez, traçou todas as medidas, a medida deu 8 centímetros. Na letra B mudou, hein, turminha? Cresceu mais um pouquinho, estão vendo? E a letra B, o quadrilátero, é de 10 centímetros. Na letra C, muda o formato, continua sendo o mesmo retângulo, mas dessa vez o nosso perímetro é de 12 centímetros. Veja o quadrilátero D. Estão vendo? Depois que você mediu com a régua, o perímetro foi de 12 centímetros. E o nosso último quadrilátero, o quadrilátero é pequenininho, aqui no cantinho, deu 6 centímetros o perímetro. E aí, acompanhando, qualquer coisa, vai pausando o vídeo. Se ficou com dúvida, manda logo um zap para tia. Acredito que não teve dúvida em relação às medidas. Porque as medidas, né, tia Cris falava sempre na aula que as réguas são iguais. A gente precisa colocar o zero certinho, ver a medida direitinho, para a gente não ter dúvida e não colocar a medida errada. E aí o perímetro vai ficar com a resposta incorreta. Tá certo? Na questão número 4, nós vamos responder agora alguns desafios. Na aula anterior, tia Cris tinha passado para você alguns desafios. Te falei que eu estava construindo, mandei você fazer o perímetro do terreno de tia Cris. E não foi diferente aqui da nossa questão, né? Número 4, um probleminha sobre o terreno de Antônio. Vamos ver. Antônio é agricultor. Possui um terreno quadrado
e todos os lados do terreno de Antônio é igual a 15 metros. Então, não tem dificuldade aí agora, porque os ladinhos são iguais, são 15 metros em cada ladinho, beleza? Teve gente que vai fazer 15 mais 15 mais 15 mais 15. Tem pessoas que vão fazer 15 vezes 4, beleza? Então, a pergunta é: em metros, qual é o comprimento da cerca que Antônio deverá fazer no seu terreno? Então, se você colocou a continha de adição, beleza. Se você colocou a continha de multiplicação, ok. O importante é nós chegarmos ao mesmo resultado, que deu 60 metros, isso aí. Então, na hora de você usar a linha, lembra que tia Cris falou ó, que essa linha aqui é pra gente fazer aquela frase bem bonitona, tá certo? Aquela frase legal. Antônio fará, a cerca terá. E aí você escolhe uma resposta que combine legal, certinho? Você pode colocar assim, Antônio deverá comprar 60 metros para cercar o seu terreno. Você pode colocar também essa cerca terá 60 metros de comprimento, certinho? Temos aí algumas respostas diferentes, né? Dependendo de sua interpretação. No número 5, nós temos aí uma outra questão. Vamos lá. Na frente da casa de Natália, há um portão cujas dimensões são 6 metros de comprimento. 6 metros de comprimento. Lembra que o portão é assim e também é canoado. Então, tem 6 aqui e 6 aqui. E tem também 2 metros de altura. Ó, o portão tem 2 metros aqui e 2 metros aqui no finalzinho do portãozinho. Natália quer reforçar esse portão usando barras de ferro. Vamos lá calcular quantos metros de barra de ferro Natália vai usar no portão. Então, nós temos 6 e 6. Isso você pode fazer até em desenho para te ajudar. E temos 2 metros de altura no início e no final do portãozinho. Então, quantos metros de barras de ferro Natália vai usar no portão? Você pode fazer 6 mais 6, mais 2 e mais 2 e calcular. Ou algumas pessoas fizeram 6 mais 2 e depois vezes 2, que é o dobro, né? Todas as respostas que tia Cris está dando, o final só tem uma resposta, que vai dar 16 metros. A pergunta é: quantos metros de barras de ferro Natália vai usar no portão? Então, nós temos Natália, nós temos a resposta, né? Natália vai usar 16 metros de barras de ferro no portão. Ou vai usar 16 metros de barras de ferro. Beleza? Nós temos aí algumas opções de respostas. Dê uma olhadinha, na dúvida procura a tia Cris, tá certo? Vamos aí à nossa última questão, página 116. Vamos ao probleminha agora de Cássia. Lembra da minha toalhinha de bordado? Que tia Cris tem, que os filhotes de tia Cris também têm, a gente usa muito. Cássia também quer bordar, turminha, a toalha dela. Só que a toalha dela é diferente de tia Cris. Eu acredito que é bem parecida com essas de banho que a gente toma banho. Vamos lá? Cássia fará um bordado em toda a volta de uma toalha retangular. Mede 120 centímetros comprimento, 80 centímetros de largura. Então, a gente tem que duplicar essa medida. 120 metros de comprimento. Então, nós temos uma toalha assim, ó, grande, 120. Lembra do lado de cá também. E na largura, nós temos 80 centímetros. Então, você vai ter que somar 120 mais 120, 80 mais 80. E aí, você vai fazer o cálculo. E acredito que todos devem chegar ao mesmo resultado, que dá 400 centímetros. Ela fará de bordado para essa toalha 400 centímetros de bordado. Vamos à questão 7, turma. Marcelo vai cercar um terreno, só que o terreno
Lembra da nossa última aula que a tia Cris falou do meu terreno? Eu falei que o meu terreno tinha um formato retangular. Só que esse terreno aqui, ele tem um formato triangular. Então, tem alguns formatos diferentes para terrenos, tá bom? Então, nós temos aí os lados do terreno, 30 metros, 40 metros e também 50 metros. Quantos metros de arame ele vai gastar? Nós estamos falando do terreno de Marcelo. Então, nós devemos primeiro somar a metragem do terreno. 30 metros, mais 40, mais 50. A gente sabe que essa continha que a gente está fazendo, ela dá 120. Só que o livro está falando que ele quer colocar 4 fios de arame. Então, você vai multiplicar o 120, olha, vezes 4. Fazer a continha em um outro lugarzinho. Eu gosto muito desse módulo porque ele apresenta, ó, espaços para você fazer as suas continhas. Então, você vai fazer 120 vezes 4 e a resposta, 480. Tenho certeza que vocês acertaram. Então, na hora de responder, capricha na frase, tá, turma? Marcelo vai gastar 480 metros de arame, tá bom? E na nossa última questão, questão de número 8, você deveria ter medido os triângulos desse desenho. No desenho ao lado, meça os triângulos e escreva se ele é escaleno, isósceles ou equilátero. Triângulo vermelho. Primeiro, o triângulo vermelho. Você fez a sua medição. Coloca com a régua aqui todas as medidas do seu triângulo, tá? Vamos lá? Então, letra A. Vamos primeiro só o triângulo vermelho, certo? Nós temos essa medida aqui, ó. A maior medida, 5,5 centímetros. E essas medidas aqui, turminha, ó, elas são iguais. 3,5 centímetros aqui, 3,5 centímetros aqui. 3,5, 3,5 e aqui 5,5. Certinho? Total de tudo, apenas do triângulo vermelho, 12,5 centímetros. E aí a gente classifica esse triângulo vermelho como um triângulo isósceles, porque duas medidas foram iguais, tá certo? Vamos agora ao triângulo verde. Observa que o triângulo verde é como se fosse uma árvore. E aí você pega a sua reguinha, traça direitinho, olha, a medida certinha aqui no seu livro. O de tia Cris deu 3 centímetros assim. Se tem 3 centímetros de um lado, do outro lado da árvore também tem 3. Então, vai ficar 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui e aqui embaixo apenas 1 centímetro. Total geral do perímetro vai dar 7 centímetros. 3, 3 e 1. E a classificação, turminha, quem sabe? Isósceles, porque tem dois lados de medidas iguais. E por último, nós vamos para o triângulo roxo, que é esse bem pequenininho aqui, ó. Tão bonitinho, sendo aqui a casinha. O perímetro desse triângulo, quando você mede aqui com a régua, dá 1 centímetro em cada um dos lados. Todos os lados iguais, 1 centímetro para cada ladinho. Então, perímetro total, 3 centímetros. E o nome do nosso triângulo, ele é um triângulo equilátero, porque tem todas as medidas iguais. Então, turma, tia Cris está muito acreditando que vocês estão acompanhando as correções, corrigindo, apagando, tirando a dúvida. Gosto muito quando vocês mandam um zap. Tia, você falou tal resposta, mas eu coloquei essa. Pode ser? Pode. Ou se não, não pode essa, apaga, vamos fazer de novo. Então, é muito bom esse retorno que vocês estão dando pra gente. Tô gostando demais, tá bom?
Continuem assim, tô acreditando muito em vocês, que vocês estão aí do outro lado, aprendendo, tirando as dúvidas, ficando super inteligentes, certinho? Depois a gente volta com mais atividade, com mais conteúdo, com mais correções. Qualquer coisa, tia Cris tá aqui naquele horário combinado, certo? Beleza? Fiquem com Deus e até mais.